Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Para Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. O BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, disso para fazer comércio exterior. Bloomberg hoje, na manchete sobre essa notícia, ela coloca os BRICS no dia 31 de janeiro, portanto, 11 dias depois de assumir, o Trump disse que aqueles países do BRICS que continuarem com essa ideia de substituir o dólar, eu vou colocar tarifa de 100%. Eu acho que nós vamos ver tarifa de 100% nas próximas horas ou dias contra o Brasil. Afinal, o Brasil está retalhando com 50%, o Trump vai dobrar. É assim que ele age. 24 horas depois, o Ivan está de volta e traz a repercussão internacional da decisão de Donald Trump. Com um elemento que pode ser a cereja do bolo. Marco Rubio e a Lei Magnitsky estão a todo vapor nos Estados Unidos. Eu queria começar perguntando, desde ontem, quando essa carta foi divulgada, o presidente Lula já fez reuniões em Brasília, e a gente percebe ali o uso político que a esquerda tem feito aí dessa iniciativa do tarifaço de Donald Trump, dizendo, trazendo essa narrativa de que agora os brasileiros vão pagar essa conta, culpando então o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o senhor, pela sua atuação nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o uso político dessa história pela esquerda? Faz parte do processo, né? Isso daí estava precificado já dentro do nosso projeto. A gente sabe como é que a esquerda atua também. Certamente vão tentar atrair para uma pauta de soberania. Mas eu pergunto que soberania é essa? Soberania onde Lula pode ir no Peru, pegar a ex-primeira-dama condenada por corrupção e trazer para o Brasil no avião da FAB? Soberania onde o Lula cruza a fronteira, vai para a Argentina e critica o judiciário argentino, gritando lá, Cristina Kirchner livre? Por que ele pode meter o dedo na cara de todos e quando é com ele, ele fica reclamando de soberania? No entanto, o Lula, ele é coadjuvante nisso tudo. Ele contribuiu, obviamente, para o momento em que nós estamos, com as suas declarações no BRICS, o seu alinhamento a grupos terroristas anti-americanos, também, anti-americanos, diga-se, anti-valores ocidentais, como o Irã, dentre outros países, a favor do Hamas. Então, isso tudo contribuiu. Mas o determinante é o Alexandre de Moraes. Se nós formos analisar a carta do Trump para o Lula, os problemas ali, todos são relativos, quase todos, relativos ao Alexandre de Moraes. Você repara só, o STF fez uma decisão, mandou para a sua assessoria extraoficial de comunicação dizer que regulamentar as redes sociais a despeito do que pensavam os americanos. Então, eles estavam comprando briga com o governo americano e mandando o recado. Quando você vê que o Alexandre de Moraes faz uma eleição presidindo o TSE daquela maneira que foi, onde missão dada e missão cumprida, todo mundo viu o que aconteceu, eu tive que deletar post meu vinculando o Nicolás Maduro ao Lula. Quando uma eleição acontece desse tipo, isso não são valores democráticos. Quando você bota a gente na cadeia, como Silvinei Vasquez, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Daniel Silveira, parlamentar, quando você exila jornalistas, Aí, nós estamos nos aproximando de um regime ditatorial. Então, na cabeça do Trump, não faz sentido ele olhar para o Brasil, enxergar uma ditadura e ele tratar como se fosse uma democracia. Então, ele está falando o seguinte, olha, se vocês querem seguir o caminho da Venezuela, o tratamento dado será de Venezuela ou de Cuba, onde existem embargos, que são muito piores do que essas tarifas de 50%. Então, cabe ao Alexandre de Moraes consertar tudo isso. Ele tem o poder da caneta. Ele começa o Trump falando da perseguição política a Bolsonaro e seus aliados. Então, a gente pode começar fazendo uma anistia, uma verdadeira anistia, ampla, geral e restrita. Está aí uma oportunidade para você começar essa mesa de diálogo. Depois, eleições livres, onde não tenha o cerceamento da oposição participar, tal qual ocorre na Venezuela, na Nicarágua e outros países. Está aí uma oportunidade também do Brasil se alinhar com as democracias. Simplesmente isso. Não tem nada de grande mistério, não tem nada de impossível. Se estão pressionando a mim e ao Jair Bolsonaro, estão enganados. A solução só pode vir da caneta do Alexandre de Moraes. Deputado, vou incluir meus parceiros também nessa rodada de conversa. Ana Paula Henkel.
Boa noite, deputado. Bom, boa tarde, né? Aí na costa leste, aqui também na costa oeste. Mais uma vez, parabéns pela resiliência, pelo trabalho que a gente sabe que não é fácil ficar explicando essa insanidade, esse hospício jurídico que é o Brasil. Deputado, a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que nesse quebra-cabeça chamado Brasil para os Estados Unidos, algumas peças podem, né, mexer. Por exemplo, essas tarifas, até de acordo com a carta do presidente Donald Trump, ele diz que se o Brasil quiser abrir os mercados comerciais atualmente fechados para os Estados Unidos e eliminar as políticas de barreiras tarifárias, que o Donald Trump está aberto para essa negociação. No entanto, nós sabemos que outras peças já estão muito bem fincadas em solo americano em relação a todos os desmandos do Brasil, inclusive para a aplicação da Lei Magnitsky. Nas suas conversas aí em Washington, essas peças que já estão muito bem estabelecidas, o que mais choca os americanos? Além, claro, né, do lawfare, do uso do judiciário para o julgamento do presidente Bolsonaro, o que choca os americanos quando você conta, quando você mostra as provas do que está acontecendo? Que parte desse quebra-cabeça totalitário do Alexandre de Moraes choca mais os americanos? Essa é uma boa pergunta, Ana Paula, porque são tantos fatos, mas se eu tivesse que destacar um, eu falaria da prisão em massa do 8 de janeiro, né? Quando a gente mostra as senhorinhas, as velhinhas, Iraci Nagashi, dentre outras, que estão até pensando em suicídio dentro da cadeia, tratadas como terroristas, isso daí choca, isso daí impacta, isso aí gera revolta, isso busca no coração de cada um sentimento de humanidade, e certamente não tem como você concordar com isso. Tanto é que nos Estados Unidos já existe uma bancada anti-Moraes, de vários parlamentares, e não tem uma bancada pró-Moraes. Aqui nos Estados Unidos é muito mais claro essa questão da liberdade de expressão e ninguém quer se queimar e defender esse tipo de modelo. Então a gente está muito mais aqui para ver uma união suprapartidária para atuar contra o regime brasileiro. Lembrando que o Trump, em sua carta, acertadamente chamou a forma de governo brasileira de regime brasileiro, porque de fato é algo sui generis, é algo único do Brasil, e essa questão das prisões políticas realmente toca o coração das pessoas. Não à toa, o Trump, na carta dele, o que ele diz? Ele não fala só Jair Bolsonaro. Ele fala Jair Bolsonaro, seus familiares, que ele tem um apreço, são pessoas que ele conhece, mas também os seus apoiadores. Quando ele fala apoiadores, fica claro o recado do quê? Da anistia, das prisões políticas, que isso é a característica principal de um regime ditatorial, uma das, né, principais de um regime ditatorial. Então, tudo isso daí impacta. Mas, né, como foram sucessivas reuniões, diversos relatórios, eles estão cientes de absolutamente todos os casos. Tanto que o Trump foi brifado semana passada, numa reunião exclusiva para falar de Brasil, e assim que teve um arrefecimento da temperatura da guerra entre o Irã e Israel, e a aprovação do projeto de lei do Big Beautiful Bill, né, que basicamente é uma lei orçamentária, com algumas outras peças ali ao redor, ele teve a tranquilidade e pensou, olha, agora é o momento da gente falar de Brasil. Contrariando muito especialista brasileiro, por vezes até gente aí que se camufla de direita, etc., dizendo que o Trump jamais iria comprar uma briga com o Brasil por causa só, entre aspas, do Alexandre de Moraes. Eu tenho certeza, o Trump não vai querer no currículo dele 4 anos de presidente da República, sendo o momento em que se consolidou no Brasil um regime semelhante ao da Venezuela, ao da China ou de Cuba. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor ontem emitiu uma nota conjunta, inclusive com o jornalista Paulo Figueiredo, e, bom, dentre várias declarações, o senhor disse que cabe ao Congresso liderar esse processo de uma possível negociação para tentar reduzir tarifas com os Estados Unidos. Agora há pouco, o Congresso emitiu uma nota conjunta com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu gostaria de pedir licença para ler, ela é curtinha, e aí eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dessa resposta do Congresso. Está aí na tela, então. A decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial. O Congresso Nacional acompanhará de perto os desdobramentos.
Com muita responsabilidade, este parlamento aprovou a lei da reciprocidade econômica, um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania. Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. Essa nota saiu agora há pouco à imprensa, deputado. O senhor ficou satisfeito com essa resposta do Congresso? Olha, acho que o Congresso tem total condições de começar a dar os passos em pacificar isso. Eu gostei do tom, né, um tom tranquilo, que fala em serenidade, e eles realmente podem começar fazendo uma anistia de verdade. Eu tenho certeza, se o Congresso parar de sofrer as ameaças do Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota. Acho que agora até a avó dele aí estava indo para cima. Então esse tipo de ameaça é a maneira pela qual o Alexandre exerce o seu poder. Eu estava dentro do plenário quando foi votado a permanência da prisão do deputado Daniel Silveira. E todo mundo ali comentava. Receberam chamadas, receberam ligações, presidente de partido, líderes de partido. Então o Moraes ele se comporta como um mafioso, ameaçando os parlamentares. A gente tem que parar com isso. Quando isso daí acabar, quando o Moraes for colocado no seu devido lugar, eu tenho certeza, já temos votos para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Então, nesse sentido, eu acho que o Congresso tem muita serenidade para ir nesse caminho. Se você for ver, coisa de 1 ou 2 semanas atrás, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acertadamente, estava reclamando dos políticos que, quando era aprovado no Congresso uma coisa que eles não gostavam, eles levavam ao STF. E o STF não se furta de julgar nada, sempre julga tudo, sempre interfere em tudo. Eles nunca falam, olha, o nosso poder vai até aqui. Depois disso daqui, em virtude da harmonia entre os poderes, é competência do Congresso Nacional. Então, nesse ambiente, pode ter certeza, o Congresso seria um dos principais beneficiados no resgate das suas competências e das suas atribuições. Eu espero que isso daí ocorra. Agora, a lei de reciprocidade, isso daí não vai adiantar de nada. A pergunta eu deixo para vocês. Vocês acham que, o Trump já falou, tudo aquilo que o Brasil colocar de tarifa em cima de produto americano será acrescido na cota do Trump de 50%. Eu estou chamando de tarifa Moraes. Então, a tarifa Moraes hoje é de 50%. Se o Brasil colocar uma tarifa de 10% contra os produtos americanos, a tarifa Moraes vai aumentar para 60%. E assim por diante. Pergunto para vocês, quem vocês acham que vai conseguir resistir mais tempo nessa disputa? Óbvio que é os Estados Unidos, que sairia vencedor no caso desse, porque é a maior economia do mundo, dezenas de vezes maior PIB do que o do Brasil. É por isso que o Trump teve sucesso, por exemplo, contra o Canadá, obrigando o Canadá a ter uma lei mais rigorosa, um procedimento mais rigoroso com relação à imigração, e de quebra ainda tirou o Justin Trudeau como primeiro-ministro de lá. É por isso que ele conseguiu forçar a presidente do México, Nova, a fazer as maiores apreensões de fentanil do México, foi debaixo de tarifa de 25%. É por isso que ele consegue também, aí não só tarifa, mas usando seu poderio de potência bélica a maior do mundo, colocar o Irã dentro do quadrado deles, não permitindo que eles tenham uma bomba nuclear. Então, até hoje, todos aqueles atores internacionais que se dispuseram a enfrentar o Trump saíram derrotados. Eu não acho que vai ser agora que o Alexandre de Moraes, junto com o Lula, que eles vão ter sucesso. Bom, estamos agora com mais de 123 mil telas simultâneas acompanhando essa entrevista. Vou pedir um like, uma curtida aqui no nosso canal, você que está acompanhando também essa conversa com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Antes de mais nada, parabéns mais uma vez. Devo cumprimentá-lo sempre que temos a possibilidade de entrevistá-lo. Eu queria a sua avaliação se, de alguma forma, o senhor já tratou isso um pouco na pergunta da Ana, mas a fala do Lula no final de semana, atacando o dólar, provocando mais uma vez o governo americano. Aliás, antes da eleição do Donald Trump, em novembro do ano passado, ele disse que seria o retorno do nazismo. A vitória do Trump seria o nazismo com uma outra cara. Até que ponto isso não foi também um botão para apressar determinadas respostas? Com certeza, Silvio, não tenho a sombra de dúvida nenhuma sobre isso. A conduta do Lula de querer enfrentar o Trump, parece que buscando pelo conflito, isso contribuiu para todo esse processo. Eu até me arrisco a dizer que as tarifas estariam a caminho, né? Não sei se nesse valor de 50% e etc., mas o Brasil a todo momento não perde a oportunidade de desafiar ou de estar em lado oposto aos Estados Unidos. E aí eu relembro aqui o discurso do vice-presidente Didi Vance lá na Alemanha.
que aqueles que não compartilharem dos mesmos valores, que valores são esses? Os valores judaico-cristãos, né, de democracia, de respeito às liberdades, de eleições limpas e transparentes. Aqueles que optarem pela censura, pelo apoio ao terrorismo, não vão contar com o apoio dos Estados Unidos. E aí eu reforço mais uma vez a pergunta: por que é que os Estados Unidos têm que tratar o Brasil igual uma democracia quando a gente tem jornalista exilado, político preso, gente que morreu na cadeia, prisão em massa, Polícia Federal sendo utilizada como uma polícia política? Então não faz sentido nada disso. E o Lula, ele está dando todo o suporte ao Alexandre de Moraes para que isso vá adiante. Então, Alexandre de Moraes tem um processo no seu CPF contra o indivíduo Alexandre de Moraes, que acontece aqui nos Estados Unidos, né, em Tampa, lá na Flórida, que é o caso da Truth Social e da Rumble, processando o Alexandre de Moraes, e o Lula bota à disposição dele o AGU. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, o Lula estava escalando a diplomacia, o Itamaraty, para ver o que eu estava fazendo aqui. Como se o Itamaraty fosse um braço de polícia do Estado. Não é. Então, isso tudo contribui para esses ares de ditadura que a gente vive hoje no Brasil e contribui para que essas tarifas tenham vindo nessa taxa de 50%. Se forem buscar retaliar, falar em reciprocidade e etc., a coisa só vai ficar pior. E eu finalizo, mais uma vez. A única pessoa que pode dar conta de acabar com essa crise chama-se Alexandre de Moraes, pois ele foi o causador e o motivador de tudo aquilo, né, ou quase tudo aquilo, que o Trump colocou na carta dele como os motivos para sancionar em 50% o governo Lula. Pergunta agora de Carlo Cauti. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Deputado, exatamente esse é o ponto, né? O que acontece agora? Porque, de novo, o senhor disse que é possível que o Trump aumente ainda mais, o governo brasileiro não quer recuar, Lula quer aplicar a lei de reciprocidade, o Supremo também não quer recuar, temos a lei Magnitsky que pode ser aplicada também contra alguns elementos do Supremo, e os americanos também têm outras medidas também. Então, o que o senhor acha que vai acontecer nos próximos dias e o que o senhor acha que o governo brasileiro deveria fazer? Porque é difícil também para o governo brasileiro abaixar a cabeça e aceitar uma negociação com o governo americano, até por uma questão ideológica. Mas aí, Cauti, é um problema do Lula, ele vai ter que lidar com isso. Ele é que buscou esse problema, né? Talvez ele não estivesse esperando que viesse uma tarifa de 50%, talvez ele estivesse esperando outro tipo de medida por parte do Trump, mas isso daí ele é que estava procurando, né? Por que o Lula está liderando estratégia para acabar com o dólar americano e criar uma moeda dos BRICS? Onde é que o povo brasileiro é beneficiado disso? Onde é que o povo brasileiro é beneficiado quando ele corre o risco de receber no porto do Rio de Janeiro 2 navios de guerra do Irã envolvidos com terrorismo, já sancionados pelos Estados Unidos? Quando é que o povo brasileiro ganha quando ele vai e usa o avião da FAB, que agora está sem combustível, né, para ir no Peru pegar uma ex-primeira-dama condenada por corrupção? Inclusive, né, eu acho que isso daí ocorreu, tenho muitas suspeitas, mas por conta dela saber muita coisa da vida pregressa do Lula, né, envolvimento na Operação Lava Jato e etc. Isso tudo é que tem que ser levado em consideração. Mais uma vez, quem está dando conta dessa questão toda que está acontecendo tarifária é principalmente o Alexandre de Moraes. Se ele utilizar a caneta dele e olhar aquela carta do Trump e entender que ele tem que ter uma outra conduta, com certeza o Trump até aceitará sentar com o governo brasileiro para negociar essas tarifas. É por isso que eu estou batendo na tecla. Vamos começar por uma anistia ampla, geral e restrita aos moldes da ocorrida em 1979. A gente tem que virar essa página. Ninguém aguenta mais ficar falando disso. E a gente nós não pudemos ter outro caminho que não recorrer à comunidade internacional. Porque dentro do Brasil, o Alexandre já faz o que ele quer. Por que o Bolsonaro está sendo processado dentro do STF se ele já não é mais presidente? Se ele é uma pessoa comum? Por que não foram intimadas as testemunhas de defesa arroladas pelos advogados do presidente Bolsonaro? Por que o Alexandre de Moraes está falando que ele vai correr com esse processo, que ele não quer julgar ano que vem porque é ano eleitoral? Por que ele não dá o mesmo rito, por exemplo, do processo do Mensalão, do Petrolão? Então, essas questões todas, né, como cabe ao próprio Alexandre de Moraes, e ele nunca volta atrás, ele sempre dobra a aposta, coube a nós recorrer aos Estados Unidos. Agora a pergunta que eu faço, prezado Alexandre de Moraes, me endereçando a você, ministro Alexandre de Moraes, aqui Eduardo Bolsonaro, por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo, que você fez com o Alan dos Santos, que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news, já que
a sua porta-voz extraoficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem. E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa corajosa, Alexandre de Moraes, certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou pontuando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky. E do jeito que o Trump é, não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora está tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha para cima do PGR. Enfim, agora a bola está do lado deles. O meu conselho é, se vocês querem realmente resolver o problema, ajam rápido. Façam a anistia ampla, geral e restrita. É a dica que eu posso dar. 18 horas e 32 minutos. Vou passar aqui para o telão para Ana Paula Henkel, que tem mais uma pergunta para o deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, deputado, já que você mencionou aí PGR, Fábio Shor, Polícia Federal, só queria deixar aqui mais uma notícia, né, desse absurdo do caso Felipe Martins e do Estado totalitário ao qual o Brasil está sendo submetido. O Talhaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ele seria ouvido como testemunha de defesa no caso do Felipe Martins. E ontem o Moraes voltou atrás e indeferiu o depoimento do Talhaferro. Ou seja, o Moraes está com medo de alguma coisa? O Felipe Martins havia solicitado esse depoimento como testemunha de defesa e o Moraes disse não, você não vai falar. E aí, deputado, eu quero entrar nessa seara do caso Felipe Martins, porque parece que, até pelas minhas conversas aqui também nos Estados Unidos, esse caso pode ser, de fato, o calcanhar de Aquiles de Alexandre de Moraes, já que estamos falando de soberania nacional nos Estados Unidos da América. Com certeza, Ana Paula. Esse caso aí é um dos casos que ainda vai gerar muita repercussão, porque está dentro da esfera judicial. E você bem sabe, aqui nos Estados Unidos, a questão migratória ela não é brincadeira. Estamos falando aí de crimes federais. Muita gente vai para a cadeia por conta disso. E por mais que você possa imaginar, mas alguns dos atores são brasileiros, não vão aos Estados Unidos. Tudo bem, nunca mais poderão sair do Brasil, porque aí sim haverá uma difusão vermelha da Interpol para ir atrás dessas pessoas. Nós aguardamos a repercussão desse caso. Eu acompanhei recentemente uma entrevista do seu novo advogado, né, o Cicchini, e o doutor Cicchini comentou que já se sabe quem é a pessoa que fez a inserção falsa do Felipe Martins no registro migratório dos Estados Unidos. E isso daí muito provavelmente está em conluio com autoridades brasileiras, como, por exemplo, o delegado federal que cumpre caninamente todas as ordens do Alexandre de Moraes, que se chama Fábio Shor. Inclusive, me falaram que, não muito distante, ele passou uma das suas férias na Disney, talvez a última delas. Então, esse caso aí ele vai trazer muita repercussão e ele pode perfeitamente cair no colo do Alexandre de Moraes. Vamos ver o prosseguimento deles. Eu não sei exatamente o quanto de sigilo que há em torno desse caso, mas as informações que eu tenho realmente são muito ruins para aqueles que estão indo a perseguir o Felipe Martins, que jamais deveria ter sido preso. E eu lembro aqui, Ana Paula, que quando o passaporte do Jair Bolsonaro foi apreendido, um dos motivos que o Alexandre de Moraes alegou, bizarros, né, foi que os seus assessores e pessoas envolvidas estariam fugindo do Brasil. Então fez necessário pegar o passaporte de quem não fugiu. Olha, no caso, o Jair Bolsonaro. E depois que se verificou que o Felipe Martins não fugiu, né, não saiu do país, ainda assim persiste a apreensão do passaporte do Jair Bolsonaro, ainda assim persiste um processo contra o Felipe Martins, que até hoje está de tornozeleira e tendo que prestar periodicamente, acho que semanalmente, né, a sua presença física no fórum da cidade de Curitiba. Então, veja só, o Alexandre de Moraes ele ficou sem saída, porque se ele reconhece que o Felipe Martins foi preso de maneira errada, ele poderia até ser responsabilizado. O Felipe Martins poderia botar um processo de indenização contra o Alexandre de Moraes, porque não foi uma prisão preventiva comum, foi uma prisão preventiva com uma falsificação de entrada no exterior, coisa que nem o Bin Laden conseguiu fazer.
porque na prática, o que a Polícia Federal à época alegava era que o Klimatin saiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos, e como depois ele foi preso no Brasil, conclui-se que retornou para o Brasil. Ou seja, fazendo tudo isso sem deixar vestígio nenhum na imigração brasileira e americana. É inacreditável, né, o estado do que a nossa democracia pujante brasileira está atravessando. Pergunta agora de Silvio Navarro. Deputado, saiu uma nota agora há pouco, assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma nota conjunta que fala muito pouco, diz muito pouco. Mas o Congresso Nacional tem determinadas figuras, lideranças, que poderiam abrir algum tipo de diálogo e assumir um protagonismo para o bem do setor produtivo brasileiro, já que o PT não fará isso. Não há como esperar que a esquerda histérica, que um governo que já queimou qualquer tipo de ponte com os Estados Unidos, vá liderar um processo a favor do Brasil. Eles vão agir a favor do consórcio PT-STF. Mas o senhor acredita nisso, que alguém no Congresso Nacional, ou lideranças até políticas, poderiam, de alguma forma, ajudar o setor produtivo brasileiro nesse cenário de tarifaço, que não interessa, evidentemente, também para ninguém aqui, né? Navarro, eu entendo a pressão que os políticos brasileiros estão sofrendo, né? Eles podem buscar canais de comunicação, mas eu creio que será pouco efetivo. Não estamos lidando com uma barganha econômica, com uma questão comercial internacional. As tarifas aplicadas ao Brasil têm um motivo político, que é a perseguição, o regime, tal qual o Trump falou, brasileiro. Somente Alexandre de Moraes pode resolver essa questão. O Congresso pode vir aqui falar que vai, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. O Trump, eu acho muito difícil até que ele receba, porque ele foi claro, não tem como você começar uma negociação no processo persecutório que a gente tem, centenas de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, Bolsonaro em vias de ser condenado a mais de... as acusações somam 38 anos de cadeia. Então, só tem uma saída para o Brasil, que é Alexandre de Moraes começar a permitir que o Congresso possa analisar, por exemplo, uma anistia. Se ele soltar amanhã os presos do 8 de janeiro, vai ser um excelente primeiro passo, uma excelente sinalização. Porque assim como ele destrói a Constituição para prender essas pessoas, ele pode perfeitamente resgatar ela e conseguir suscitar ali um argumento jurídico para soltá-las. Então, isso tudo é por conta dessas ações. Não é uma questão, mais uma vez, econômica, comercial. O Lula, ele contribuiu, mas ele não é o fator determinante nessa sanção tarifária, tanto que é a tarifa Moraes que a gente está falando. Então é nesse sentido que eu espero. E eu quero aqui libertar o Congresso Nacional. Eu quero deixar os deputados e senadores confortáveis para discursar sobre qualquer assunto, e não com medo que, no que depender do que ele fale, o Moraes pode mandar no dia seguinte a Polícia Federal para a casa dele. Igual, por exemplo, aconteceu com o Ramagem, aconteceu com o Jordi, líder da oposição. Isso a gente não pode aceitar. Não pode aceitar. Vergonha para os Brasil que não conseguiu resolver os seus problemas internamente. Sim, é uma vergonha. Não queria estar eu aqui passando um aniversário longe do meu pai, longe da minha mãe. Mas sou obrigado a fazer isso porque a gente não tem escolha. Ou a gente se sacrifica, cada um na sua medida, para alcançar o objetivo comum, ou a gente vai continuar levando a vida normal e sustentando um governo que, na verdade, vai se consolidar no regime. E aí vai ser tarde demais, porque quando vira uma Venezuela, a coisa fica complicada, né? Porque só uma saída pela força é que se faz possível. E aí, vai fazer o quê? Vai pedir, ao invés de sanções, vai pedir intervenção militar estrangeira no Brasil? Eu não quero chegar nesse ponto. Eu não preciso chegar nesse ponto. Eu já sei o que está acontecendo com o Brasil. É por isso que eu estou aqui assumindo toda a responsabilidade e todas as consequências disso. Sei que o Alexandre de Moraes pode ficar maluco da cabeça e amanhã mandar prender meu pai. Alguém acha que isso daí é algo totalmente fora de cogitação. Agora, se ele acelerar nesse sentido, o Trump tem maneira de dobrar e triplicar a aposta. Eu não faria ele, se fosse ele, não faria isso. Tanto que ontem, né, o Lula estava falando em reciprocidade, hoje já estão falando que não é bem assim. A assessoria informal de comunicação, né, do establishment brasileiro já está dizendo que não, olha só, não foi bem isso, a carta não foi bem devolvida porque nunca foi recebida. Eu estou gostando de ver o pessoal da moderação entrando em campo, né, acalmando as coisas.
E eu acho que isso daí é o melhor a ser feito. É a gente colocar a bola em campo, né, a conseguir enxergar a responsabilidade de cada um e resgatar a democracia brasileira. O deputado, eu fui informada que é seu aniversário. Hoje eu ia deixar para o final para cumprimentá-lo, mas como o senhor fez menção, já aproveito para desejar um feliz aniversário e agradecer duplamente aí pelo tempinho que o senhor está dedicando à Revista Oeste para conversar desse tema tão importante. Bom, tem vários... Eu não combinei com o Trump, tá? Não foi presidente de aniversário, não. Foi o Silvio Navarro. Mas eu tenho certeza que na noite do meu... Na véspera do meu aniversário, o Alexandre de Moraes, ele não teve uma noite boa, eu posso garantir para vocês. Mas nós ficamos muito lisonjeados aí do senhor dedicar um tempinho para conversar conosco, deputado. Agora, bom, vários aspectos, o senhor até inclusive nessa resposta disse que o ministro Alexandre de Moraes poderia prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o ministro Moraes foi determinante aí nessa carta de Donald Trump. Como é que essa medida do Trump o senhor acha que pode complicar ou impactar na ação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também no seu inquérito que foi agora prorrogado por ordem do ministro Moraes? E já emendo, porque na nota que o senhor emitiu ontem em conjunto com o jornalista Paulo Figueiredo, o senhor disse no final que restam 3 semanas para evitar um desastre. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. São as 3 semanas que faltam para entrar em efetividade essa tarifa Moraes de 50% sobre os produtos brasileiros, né? Eu perdi um pouco do começo da sua pergunta, Paula. Você poderia repetir? Claro, eu queria saber como é que essa ação do Trump, essa carta, pode impactar, complicar a vida tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o seu inquérito que foi prorrogado agora recentemente. O senhor disse na sua resposta que o ministro Moraes poderia, inclusive, emitir um mandado de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor imagina aqui os próximos passos? Na verdade, o Jair Bolsonaro ser condenado a 38 ou a 308 anos de cadeia dá no mesmo. Então, complicar o caso do meu pai, ele pode fazer uma prisão preventiva agora, né? Mas isso daí demonstraria ainda mais o regime de exceção que a gente está vivendo. Não sei, não creio que se ele agir de maneira inteligente, né, ele fará isso. Então, o processo do Jair Bolsonaro, para mim, é indiferente. Mais uma investigação contra mim? Não estou nem aí. Pode abrir outra investigação, estavam cogitando isso, né? Abrir uma outra investigação contra mim, porque aqui nos Estados Unidos eu estou protegido. Eu sei que quando chegar aqui a demanda do Moraes, ele não faz isso, na verdade, né? Vamos lá, ele não intima o Paulo Figueiredo, porque ele sabe que antes de chegar essa intimação, isso vai passar pela DOJ, Department of Justice. E aqui nos Estados Unidos, independentemente do governo, segue-se o devido processo legal. Ele vai ter que provar juridicamente a necessidade daquela ação, porque os Estados Unidos não compactuam com regimes de exceção. Então, eu estou aqui, eu prestaria qualquer tipo de esclarecimento ao Alexandre de Moraes, ou melhor, ser sincero, eu pensaria se iria responder ele ou se iria usar para outro fim a cartinha intimatória que ele mandasse para mim, mas aqui nos Estados Unidos eu estou seguro, então não tenho por que ter medo desse tipo de ação. Eu estou pouco me importando se ele vai abrir mais uma investigação ou não contra mim. E essa tranquilidade é que me deixa aqui sereno para poder planejar na estratégia que a gente tem para resgatar o Brasil, para isolar o Moraes. Então, se o Moraes quiser se ajudar, ele próprio vai começar a corrigir todos aqueles erros que ele cometeu, todos os abusos e todas as ilegalidades que ele cometeu. Se não, muito provavelmente já tem uma lei Magnitsky vindo aí, talvez até para ele e para a esposa dele. Deputado, o senhor enxerga que Jair Bolsonaro poderia funcionar ali como um mediador para tentar negociar uma redução de tarifas com a Casa Branca? Olha, o Bolsonaro ele tem muito bom trânsito com o Trump, mas, mais uma vez, o Trump ele não joga para perder. Em que pese mais nobre seja o sentimento do meu pai, do Jair Bolsonaro, e ele pode contribuir num eventual processo desse com certeza, o Trump eu acho que ele só vai começar a abrir uma mesa de diálogo depois que houverem as primeiras sinalizações. É por isso que eu estou tão insistente aqui de querer ajudar o Brasil a não ser taxado em 50% com a tarifa Moraes. E isso passa por uma sinalização, que certamente pode ser feita pelo Congresso Nacional aprovando uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou ao menos analisando, permitindo que o plenário seja soberano das decisões, tal qual, né, o Alcolumbre, o Hugo Mota, ou mesmo o Arthur Lira sempre falavam, né, joga para o plenário, deixa o plenário decidir. Se o plenário decidir de maneira a não dar a anistia, dentro de um jogo democrático normal e regular, aí é outra história.
Mas, mais uma vez, essa perseguição política, se ela continuar, o Brasil vai, infelizmente, sofrer com a tarifa Moraes. Vou jogar para a Ana, que tem mais pergunta também para o deputado. Deputado, bom, feliz aniversário junto com o nosso querido mestre J.R. Guzzo, que hoje também é aniversário aqui. Nosso mestre, um beijo para o nosso mestre Guzzo. Parabéns para vocês dois, Eduardo. Eduardo, duas coisas. Bom, primeiro será que é possível dizer que a oposição, eu não diria a oposição ao seu pai ou ao presidente Bolsonaro, mas a oposição ao Brasil tenha acelerado esse processo todo, pedindo a retenção do seu passaporte quando você estava aqui nos Estados Unidos? Se isso acabou contribuindo para que tudo fosse acelerado, e queria que você comentasse também sobre o Moraes prorrogando o inquérito que te investigaria. Começando do final, né? Prorrogar esse inquérito não vai adiantar nada. E você vê só, é o modus operandi de um mafioso. Ele não segue os prazos legais das investigações. A investigação não tem prazo de, normalmente, regra geral, né, 30 mais 30 dias. Então, o Moraes ele já deveria, por exemplo, ter acabado com o inquérito das fake news aberto lá em 2019. Ele faz isso para deixar uma espada em nossa cabeça, com uma maneira de nos pressionar. Mas aqui nos Estados Unidos eu estou longe dessa pressão. Eu estou pouco me importando com esses inquéritos que ele está abrindo. E certamente, aquela ação do pessoal carinhosamente apelida, né, do Debbie Lloyd, aqueles dois deputados do PT, para apreender o meu passaporte, isso me forçou ao exílio aqui nos Estados Unidos e certamente isso acelerou tudo. Porque veja só, Ana Paula, tudo isso que está acontecendo foi em virtude do quê? Dos fatos que nós levamos ao conhecimento das autoridades americanas. Você sabe porque você faz parte disso também. Você tem contato com os legisladores e as informações que vocês circulam chegam aos ouvidos de altas autoridades. Isso daí só foi possível devido a diversas reuniões também que nós tivemos, eu e Paulo Figueiredo, na Casa Branca. Nessas reuniões, a Casa Branca, ela funciona, né, tal qual o Congresso brasileiro também, principalmente terça, quarta e quinta, que quando chega segunda e sexta as pessoas retornam para suas bases. Então, quarta-feira provavelmente foi o dia que nós mais utilizamos para fazer essas reuniões. Se eu fosse um deputado e ainda por cima presidindo a Comissão de Relações Exteriores, ainda que eu tivesse meu passaporte, porque eles iam aprender, o Debbie Lloyd falaram isso, eu teria dificuldade de a todo momento me ausentar do Brasil, receber um convite internacional, rodar o processo interno da Câmara para poder me ausentar do país, ir aos Estados Unidos e atender a uma reunião dessa, voltar ao Brasil e ainda ter os meus afazeres corriqueiros de deputado federal. Então, quando eles me forçaram ao exílio, eles aceleraram, eles jogaram ali um acelerador dentro dessa marcha para se lançar olhos sobre o que estava acontecendo no Brasil. E isso também quebrou o discurso daqueles, às vezes até gente de direita, que diziam que não, o Trump não vai olhar para o Brasil. Tarifa, esqueça. Não, lei Magnitsky, o Trump jamais vai comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não convém, devido ao ponto de vista comercial entre os países. Então isso tudo foi por água abaixo. Tá aí o problema, né, fruto de reiterados abusos, como eu falei até na revista Veja, né, são sucessivos abusos que resultaram nesse momento atual que a gente está vivendo. Então, eu peço a você, por favor, acione os botões corretos, as alavancas corretas. As alavancas corretas não são Eduardo, Jair Bolsonaro, Paulo Figueiredo ou quem quer que seja. A alavanca correta chama-se Alexandre de Moraes. Se o STF quiser ir um pouco adiante, podem rever isso que eles julgaram da questão das big techs americanas. Porque além de matarem a liberdade de expressão nossa, né, das vozes opositoras ao governo Lula no Brasil, eles ainda trarão prejuízos nessas plataformas. Por quê? Porque eles estão inaugurando um regime de censura prévia, porque essa plataforma ela vai ser responsabilizada por aquilo que o seu usuário postar, certamente ela vai fazer um controle muito mais rigoroso, não permitindo a livre expressão do pensamento. E esse regime tende a ir para outros países. E o americano não quer isso. Ele quer preservar a liberdade de expressão. Mais uma vez,
olhem o discurso do vice-presidente americano J.D. Vance lá na Alemanha, começo desse ano. Ele fala justamente nesse ponto. Então, os Estados Unidos estão executando a sua política em defesa da primeira emenda, da liberdade de expressão, que é o que foi falado pelo J.D. Vance lá na Alemanha. Perfeito. Estamos com mais de 150 mil telas acompanhando essa entrevista na quinta-feira. Agradeço muito ao deputado Eduardo Bolsonaro. Passo agora para Carlo Cauti. Mais uma pergunta. Deputado, como que essa situação acaba se reverberando nas eleições de 2026? Porque se de fato isso demonstra a capacidade a sua e do Paulo Figueiredo também, de outras forças políticas de conseguir influenciar as decisões da Casa Branca, então é um trunfo de um lado, do outro isso tem um custo político também, né? E o governo está tentando se aproveitar desta situação também para tentar obter um pouco mais de popularidade numa situação onde está cada vez mais impopular. Então, como que isso acaba se reverberando para 2026 e o que o senhor pretende fazer também nas eleições de 2026? Excelente ponto, Cauti. Eu queria convidar a audiência da Revista Oeste, que é uma audiência qualificada, para uma reflexão. Vamos imaginar que estamos em outubro de 2026, estamos indo para mais uma eleição com o líder das pesquisas, o líder da oposição, sendo condenado, preso ou qualquer circunstância dessa, impedido de participar dela. Ao mesmo tempo, nós temos um procedimento que não permite auditoria. A urna eletrônica brasileira não permite auditoria. A auditoria do próprio software, por conceito, nem é considerada auditoria. O Congresso já aprovou em mais de 3 oportunidades o voto impresso, e a Suprema Corte sempre derrubou, alegando bizarramente a inconstitucionalidade. Se esse momento chega, a gente vai apresentar ao mundo uma eleição muito semelhante à da Venezuela, né, onde a Maria Corina Machado não pôde concorrer, onde ela foi decretada há 15 anos inelegível, e pior, né, porque o que tudo indica, se continuar nessa pegada, sem qualquer tipo de mudança, até mesmo eu, que posso figurar como um sucessor do Jair Bolsonaro, vou estar atochado de inquérito e certamente, se o Moraes estiver poderoso, ele vai decretar de alguma maneira a minha inelegibilidade ou, quem sabe, até a minha prisão. Então, nesse momento, o Brasil estaria tendo, aí sim, o mesmo tratamento da Venezuela, e nós teríamos uma eleição onde a maior potência do mundo e o principal país do hemisfério ocidental não reconheceria a eleição brasileira. Vocês conseguem imaginar o tamanho do problema que o Brasil enfrentaria? O que eu estou fazendo, eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse ponto. Eu estou querendo que o Congresso seja forte e soberano para poder decidir acerca do voto impresso e contagem pública dos votos. Porque a contagem pública ela é mais importante até do que o voto. O voto pode ser até na pedra, né? A contagem é que é o mais importante. E é um direito que nos foi retirado em 1996, contrariamente ao que prega o artigo 37 da Constituição brasileira, quando ele fala do princípio da publicidade do ato administrativo, que é essa contagem dos votos por parte dos burocratas. Então, esse tema todo, eu estou trazendo para a mesa antecipando. É por isso que o Trump fala, né? Deixem o Bolsonaro em paz. Quando ele fala deixem o Bolsonaro em paz, significa dizer que façam uma eleição com a participação da oposição. O Trump não está advogando pela eleição do Bolsonaro, ele está advogando por eleições limpas. Oposição que não pode participar de uma eleição, isso é uma ditadura. Então, estou querendo evitar esse tipo de coisa. E como é que você evita isso? Você não evita isso em cima da hora. Se chegar na hora, chegamos em agosto, setembro, outubro, e já está encaminhado para uma eleição dessa maneira, né, uma, entre aspas, eleição brasileira, já está dado o problema. A gente tem que se antecipar, tem que ser antes, até para que os remédios diplomáticos, como essas sanções, né, essa tarifa morais, até para que elas surtam efeito. Então, o Brasil, mais uma vez, é chegado o momento de botar a bola em campo e, com serenidade e maturidade, tratar as coisas sem o olhar ideológico, sem o olhar de usar um tribunal para esmagar a oposição. Eles estão usando o tapetão. Ou será que todo mundo vai imaginar que o Bolsonaro não concorreu numa eleição porque ele se encontrou com embaixadores e criticou o processo eleitoral e porque ele deu discurso num carro de som sem sequer utilizar recurso público? Isso é suficiente para deixar ele inelegível? Ou será que todo mundo vai concordar que missão dada é missão cumprida? É óbvio que não. É óbvio que isso daí vai ter consequência.
né? Agora, se eu tiver sucesso nessa empreitada, se eu tiver apoio dos colegas parlamentares, se os presidentes do Senado e da Câmara também entenderem que não cabe ao STF e ao TSE se intrometerem dessa maneira no campo político, eu tenho certeza, Bolsonaro será candidato a presidente e eu serei candidato a senador pelo estado de São Paulo. Pergunta agora, Ana Paula Henkel. Deputado, queria abrir um pouco a lente do Brasil aqui nos Estados Unidos e ouvi-lo sobre outras questões pertinentes ao Brasil, não especificamente ao lawfare, à perseguição política, ao uso do judiciário como arma política, né, para perseguir dissidentes políticos do regime, mas o Brasil no tabuleiro geopolítico, o Brasil amigo do Irã, o Brasil que recebe cartinha de agradecimento do Hamas, esse Brasil estranho de mãos dadas com regimes totalitários, com os ayatolás. Os americanos, nas suas conversas, eles têm a noção exata deste Brasil do Lula que recebe navios sancionados? A gente sabe que sim, porque o senador Ted Cruz fala isso constantemente, mas nas suas conversas privadas, essa lente um pouco maior, ela aberta de uma maneira mais ampla, eles têm absoluta noção do que é o Brasil do Lula? Sim, Ana, eles têm noção. Inclusive, eu ouvi muito, né, dizer que a melhor maneira de se combater o antissemitismo no Brasil é tendo eleições limpas e transparentes. Porque eleições limpas e transparentes, eles confiam de que o Lula não seguirá no poder. Porque a maioria dos brasileiros são pessoas decentes, não são pessoas que apoiam terroristas que colocam bebezinhos em forno, tal qual ocorreu no 7 de outubro lá em Israel, né? E o Lula ele tem um vasto repertório, né, de declarações infelizes e repugnantes nesse sentido, né? Numa delas ele fala que Tel Aviv foi invadida de ultraleve no 7 de outubro. Mal sabia ele que Tel Aviv estava distante da fronteira com a faixa de Gaza e não foi lá o local onde ocorreu o assassinato e sequestro de cerca de 2.000 pessoas israelenses, né? Israelenses e estrangeiros também, né? Mas lá em Israel. Então, cada vez mais o Brasil vai reforçando a sua posição de anão diplomático. E o anão diplomático ele passa a ser insignificante, ele passa a ser irrelevante, ele tem pouco comércio com a comunidade internacional, e aí fica até mais fácil para o Trump sancionar, porque ele lá nos Estados Unidos, ele não vai sofrer. O Brasil representa muito pouco no percentual do PIB dos Estados Unidos, né? Outra coisa é você falar da China, né? Mas o Brasil para os Estados Unidos é algo quase irrelevante atualmente. E se os Estados Unidos já comprou briga tarifária com a China, então o que dizer comprar uma briga, né, com o Brasil? Então o Trump está numa posição muito confortável nesse jogo. Quem tem um problema para ser administrado é o lado aqui brasileiro, é a caneta do Alexandre de Moraes com o suporte do Lula. Mas nesse cenário internacional, Ana, nós realmente precisamos dar uma repaginada, né? Eu estou ansioso pela eleição do ano que vem, espero que a gente tenha uma eleição limpa e transparente para poder virar essa página, para poder de novo chegar ao exterior e falar, olha, isso daí é coisa do passado. Eu destaco aqui, por exemplo, o Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Bolsonaro ele é uma pessoa que não gosta do comunismo, é uma pessoa arredia às ideias do Marx. Mas isso não o impediu de visitar a China, que hoje é o nosso maior parceiro comercial. Isso não impediu ele de solicitar humildemente e ser recebido e ter sucesso antes do início da guerra com a Ucrânia, Rússia e Ucrânia, para trazer navios de fertilizantes da Rússia para o Brasil, o que salvou a nossa produção agrícola naquele momento, porque estávamos à beira de uma crise, né, uma beira de uma falta de fertilizantes, que certamente desaguaria no momento seguinte num desabastecimento, numa crise de alimentos no Brasil. Então, essa é a maneira de se você fazer diplomacia, de você fazer comércio internacional, relações internacionais. Não é focando no conflito dos outros, achando que você vai conseguir dar solução para todos os problemas do mundo. Ninguém faz isso. Ninguém, né, nenhum líder respeitável no mundo faz política internacional focada em conflitos locais. Porque senão você não vai fazer comércio com ninguém. Porque todo mundo tem problema. A China tem problema com Taiwan, o Japão tem problema com a Coreia do Norte, igual a Coreia do Sul, né? Rússia, Ucrânia, Oriente Médio nem se fala, África também, vários países vivem em guerra entre os seus vizinhos, guerra civil. Então, o Bolsonaro ele deu uma aula do que é ser um estadista e ser recebido
né, de maneira honrada em todos os países que ele visitou. Ressalto aqui, para finalizar, a primeira vez que nós tivemos um chefe de Estado de Israel vindo em solo brasileiro, depois da independência deles, em 1947, foi o Benjamin Netanyahu, que veio para a posse do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro conseguiu assinar o Acordo de Alcântara e nós aprovamos lá na CREDEM, eu e meus colegas parlamentares, vários deputados do Maranhão. Aprovamos, coisa que no passado o Aécio Neves, que tinha uma posição de destaque no final do governo Fernando Henrique Cardoso, não conseguiu fazer. E isso daí é diplomacia, com resultado para a população brasileira. Então, a gente está com saudade desse tempo, né? E eu espero, mais uma vez, que através de eleições limpas e transparentes, nós possamos dar, mais uma vez, a oportunidade para o povo escolher se quer continuar, né, incorrendo em tarifas norte-americanas, por brigas que o Lula compra, por brigas que o Alexandre de Moraes compra, por alinhamento a terroristas, ou se a gente prefere ir para o outro lado, que é o lado dos que combatem o terrorismo. Bom, nós conversamos com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez agradeço muito a gentileza de conversar conosco. Mais uma vez, parabéns, feliz aniversário. Espero que o senhor tenha um tempinho aí para aproveitar as últimas horas aí para celebrar mais um ano de vida. Parabéns pelo trabalho. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Obrigado, Paulo. Eu agradeço a minha esposa que pacientemente me permitiu estar aqui com vocês. Tá? Agora a gente vai ter aqui um momento em família, comemorar o aniversário. Mas se não fosse ela segurando as pontas aqui em casa, nada disso seria possível. Então, beijo, Luísa, te amo.